O presidente do Banco Central americano, Jay Powell, esteve no evento Jackson Hole comentando em discurso sobre a nova política monetária, o novo controle de inflação aí do Banco Central americano, e é um evento histórico. O Banco Central americano literalmente abriu mão de controle de inflação, mudando totalmente a perspectiva e a forma que os bancos centrais ao redor do mundo normalmente controlam essa inflação com o mecanismo de juros. Como eu havia comentado com você aqui, o Banco Central americano não vai mais subir juros. Temos uma economia baseada em endividamento, o Estado super endividado, o próprio Banco Central, que subiu aí o seu balanço, já está acima de 7 trilhões de dólares, deve continuar imprimindo moeda, a população como um todo mundo super endividado, uma economia com empresas zumbis que sobrevivem apenas pagando juros. Não é admissível que o Banco Central, num cenário como esse, criado pelo próprio Banco Central, com toda essa política de estímulos, que vem desde a década de 70, quando foi quebrado o padrão ouro, e aí o Banco Central começou a adotar essa política de impressão de moeda para resolver crises econômicas, para resolver problemas financeiros. Quando quebrava um banco, quando uma cidade entrava com problema fiscal, o Banco Central, com o apoio do Congresso, imprime dinheiro, empresta dinheiro, compra ativos, e consegue com isso resgatar a economia, consegue no curto prazo resolver de certa forma aquele problema. E essa forma fácil de resolver problemas econômicos vem sendo utilizada por vários presidentes de bancos centrais desde esta época, né? Cada um foi fazendo e o outro foi, se deu certo com aquele atrás, eu vou fazer também. Só que o montante desses resgates, dessas impressões, vai aumentando conforme o tempo, porque quanto mais moeda entra em circulação, quanto mais eles criam e imprimem moeda nessas crises, quando acontece uma nova crise, eles precisam entrar com um pacote muito maior do que o anterior. E aí a gente saiu de pacotes de milhões de dólares em 70 para pacotes de trilhões de dólares agora nesta última pandemia. E a situação é muito grave porque o Banco Central e o presidente do Banco Central atual, o Jay Powell, sabe que essa política é muito perigosa e que, inevitavelmente, isto vai criar inflação, principalmente com esta entrada forte que o Banco Central está fazendo na economia agora. Quando o presidente Jay Powell buscava entrar nessa cadeira que ele está sentado hoje em dia, na entrevista de selecionamento, ele colocou que o Banco Central não pode servir para segurar a queda de mercado, para beneficiar empresas. O Banco Central precisava subir juros, encurtar o seu balanço, porque na última crise o balanço do Banco Central tinha crescido demais, e o Jay Powell tentou sim adotar essa política, ele tentou subir juros, ele tentou começar a mudar a política de compra de ativos, tentou vender esses ativos, só que no fim de 2018 ele percebeu que não poderia continuar com esse aumento, com esse crescimento dos juros americanos, porque houve uma grande queda do mercado financeiro quando esse juro chegou a 2,5%. A bolsa em dezembro de 2018, a bolsa americana, teve uma queda muito forte e isso preocupou os investidores, preocupou o presidente Trump e todo mundo que estava envolvido, todo mundo que tinha dívidas, empresas, a economia americana entrou em xeque naquele momento, porque o endividamento era muito grande e sem o suporte do Banco Central americano com juros baixos e com essa impressão de moeda, com compra de ativos, a economia poderia eclodir. Para acalmar os mercados, o Jay Powell entrou ali em janeiro, pode deixar que a gente agora não vai mais subir os juros, manteve inalterado. Eu antecipei aqui que eles iriam cortar os juros, iria voltar a zero, cortaram os juros em 2019 e agora na pandemia, para trazer ainda mais estímulos, voltaram os juros a zero e começaram a impressão muito maior, mas a impressão não começou na pandemia, a impressão já havia começado em setembro do ano passado, naqueles vídeos que eu trouxe aqui para o canal, no mercado de Ripple. Eles começaram com essas impressões diárias e a coisa cresceu muito, claro, com essa pandemia, com os gastos do governo americano, com auxílios que estão sendo pagos não só nos Estados Unidos, mas em todos os países do mundo. Os estados estão gastando demais para controlar essa pandemia e o Banco Central de todos os países estão adotando essa política de flexibilização, levar juros muito para baixo, muito próximos de zero,
para estimular o crédito, para que as pessoas possam buscar dinheiro, e com isso a renda fixa e com isso os títulos públicos também têm juros muito baixos, o que acaba desestimulando o investimento nesse mercado e atraindo o investimento para o mercado de ações. E o mercado de ações, por causa disso, vai batendo recordes atrás de recordes, porque todo o dinheiro impresso, toda essa liquidez com juros baixos acaba indo para o mercado. Então essa inflação acaba acontecendo nos ativos, porque é ali que se concentra a maior parte desse dinheiro que é injetado na economia pelo Banco Central americano.